nos nossos dois últimos estudos sobre esse assunto, nós tratamos sobre o terceiro sinal, que então é em relação a fomes, terremotos em vários lugares, e como é dito por Lucas, grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Nós observamos esses três sinais iniciais, e aí nós hoje, com a graça de Deus, vamos avançar para o quarto sinal, que está nos versículos 9 e 10. Então volte os seus olhos aí para esses dois versículos, para nós podermos lê-los. Diz aí: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Percebam, meus irmãos, então nós temos esses dois versículos, um outro sinal, um quarto sinal a respeito do que naqueles dias próximos à destruição do templo de Jerusalém, que se deu no ano 70, aconteceria como uma demonstração de que o que Jesus estava dizendo de fato era verdade, era verdadeiro, deveria servir para que o povo se preparasse para que quando então Jerusalém fosse destruído, eles não fossem pegos de surpresa. Esse quarto sinal é sobre perseguição, num sentido geral. Tribulação, morte dos cristãos, ódio por todas as nações, por causa do nome de Cristo, escândalos, traições e, mais uma vez, ódio entre uns com os outros. Aqui em Mateus nós temos então esse quarto sinal sendo mencionado. Quando a gente vai para os textos paralelos, que é o que a gente tem buscado fazer, e aí eu quero te convidar a ir lá em Marcos, capítulo de número 13, para nós lermos aqui alguns versículos. Marcos, capítulo de número 13. Nós temos aqui, no Evangelho de Marcos, o mesmo sinal, só que mencionado de uma maneira diferente. E acrescido algumas coisas que nós não vamos encontrar no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus. Então, nos versículos 9, depois 11 a 13, nós vamos observar aí esse quarto sinal também, tendo sido mencionado por Marcos. Versículo 9, Marcos diz: estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Versículo 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não sei se você percebeu, mas Mateus menciona esse quarto sinal de uma maneira assim, um pouco resumida. Tanto Marcos, como nós vamos também ver depois lá em Lucas, vão mencionar de uma maneira um pouco mais detalhada, porque Mateus fala sobre ser atribulado, que eles seriam mortos, que eles seriam odiados, e que muitos se escandalizariam, os trairiam e os odiariam. Agora Marcos detalha em situações assim um pouco mais específicas, porque ele fala aí no versículo 9, como nós acabamos de ler, de que eles seriam entregues aos tribunais,
nas sinagogas, eles seriam açoitados, eles seriam forçados a comparecer à presença de governadores, reis, por causa de Jesus. E lá no versículo 12, também ele detalha isso um pouco melhor. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vá lá para Lucas, e aí o texto, só para a gente mencionar, vai se assemelhar mais com Marcos do que com Mateus. Lucas capítulo 21. Versículos 12 a 19. Lucas 21, 12 a 19. Lucas relata: Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Esse é o quarto sinal, que a gente pode resumir em uma palavra, que é perseguição, sofrimento, morte. Coisas relacionadas a isso. A gente encontra tanto em Mateus, quanto em Marcos de maneira mais detalhada, e também em Lucas de uma maneira um pouco mais detalhada. O que tanto a Escritura como a história prova e menciona a respeito desse quarto sinal? Lembra que em um dos nossos estudos aqui eu havia mencionado que basicamente ou praticamente todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 70? Isso inclui, então, o livro de Atos. E o livro de Atos no Novo Testamento é o único livro que faz parte daquela subdivisão chamada de livro eu estou te ignorando. Livro histórico. O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos. Então menciona para nós, o autor ali é Lucas, e Lucas detalha de uma maneira assim muito específica muitos eventos que foram acontecendo após a partida de Jesus na vida da igreja primitiva, dos apóstolos e dos discípulos. Os estudiosos, então, entendem que provavelmente o livro de Atos foi escrito por volta aí do ano 64 depois de Cristo. E aí nós vamos observar, e já pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, porque nós vamos aqui observar alguns textos que demonstram que esse quarto sinal se cumpriu antes da destruição do templo no ano 70. Capítulo 4 de Atos, nós temos, nos 3 primeiros versículos, um primeiro relato a respeito do que Jesus já havia dito. Perseguição, sofrimento. E no caso aqui a gente tem aí no subtítulo, dizendo, Pedro e João são presos. Observe aí os versículos 1 a 3. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes
Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes era de que povo? Os sacerdotes. Eram o quê? Não, eles eram de que povo? Isso, judeu, israelitas. E aí, esses, mais especificamente, eram da tribo de Levi, né? Esses sobreviveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo. Então, eles quem? Pedro e João, os discípulos, os apóstolos. Os próprios judeus estavam ressentidos com os apóstolos por ensinarem ao povo e anunciarem a respeito de Jesus, inclusive a respeito da ressurreição dentre os mortos, versículo 13. E o que eles fizeram? Prenderam, recolhemos ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Você lembra o que Jesus mencionou nesse quarto sinal? Que eles seriam levados para onde? Para os governadores, para os reis, para as sinagogas, aos cárceres, como está lá em Lucas, no versículo de número 12. E também é mencionado que eles seriam entregues, traídos pelos da própria casa. Então, judeus perseguindo outros judeus e os prendendo. Mas aqui nós estamos apenas no primeiro texto, na primeira referência que a gente tem. Caminhe aí e observe, por exemplo, nós não vamos ler porque são vários versículos, mas observe aí o próximo subtítulo. Fala que Pedro e João estavam perante Jesus. Havia dito isso. Do versículo 5 ao versículo 22 vai ter o registro a respeito desse momento onde Pedro e João, porque estavam pregando por causa do nome de Jesus, como Jesus havia dito, eles não só haviam sido presos, como também tiveram que comparecer perante a sinagoga. Aí, para a gente poder ler, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Primeiramente, já no subtítulo está falando a prisão dos apóstolos, e o texto diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, veja que mais uma vez judeus contra judeus, e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mais uma vez, são perseguidos pelos próprios judeus e são mais uma vez aprisionados. Agora, do versículo 26 ao 33, vou fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida, mas os irmãos acompanhem com os olhos. Diz aí também algo interessante para a gente observar nesse sentido. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
Veja agora o versículo 33. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matar. Se cumpriu o que Jesus havia dito, um sinal do que estava prestes a acontecer, a destruição de Jerusalém e do templo. Vamos seguir aqui um pouco à frente. Capítulo de número 6. Versículos 8 a 15. Acompanhe. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Isso aqui, de certo modo, também não deixa de ser um sinal do que Jesus disse. Porque quando nós lemos lá aquele quarto sinal, e eu não sei se você está lembrado, uma das coisas que Jesus havia dito que aconteceria é que quando eles fossem perseguidos, presos, levados ao sinédrio, à sinagoga, aos governadores, aos reis, não eram para eles se preocuparem com o que haviam de dizer, porque seria concedido a eles, seria concedido pelo Espírito Santo. E o que acontece aqui? O que é mencionado a respeito do que aconteceu com Estevão? Você prestou atenção? Diz aí, versículo 10: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Seguindo então, versículo 11: então subornaram homens que dissessem, perseguição ao ponto de subornar pessoas para dar um falso testemunho. Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo e arrebataram, levando ao sinédrio. Até aqui. Agora, versículo 54. Peraí. Acho que é o capítulo 7, né? 54 a 60, isso mesmo. Capítulo 7, 54 a 60. Porque depois de tudo isso aqui, Estevão vai fazer aquele discurso onde ele vai atacar diretamente aqueles homens como sendo culpados do que fizeram a Jesus Cristo, ao ponto que é isso aqui que acontece a partir do verso 54. Ouvindo eles o que Estevão acabara de dizer, enfureceram-se no seu coração e ligavam os dentes contra ele. Sabe qual que é o sentido aqui dessa ação de arranhar os dentes? É alguém que está extremamente desejoso de fazer algo, mas ele está tentando se controlar. Eles estavam tão cheios de ódio que se eles estavam prestes a matar Estevão, e é isso que acontece. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, como Jesus havia dito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes a arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes de pecado. Com estas palavras, adormeceu e Paulo consentia a sua morte. Aí os próximos versículos aqui, do capítulo 8,
também nós encontramos a descrição do primeiro momento aonde a igreja, agora a igreja, é perseguida. Veja aí, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, o que fazia? Assolava a igreja, entrando pelas casas, fazendo o quê? Arrastando homens e mulheres e encarcerando-os no cárcere. Cumprimento que Deus, que Jesus havia dito que aconteceria. Nós temos, meus irmãos, anos aqui. Vamos nos lembrar que Jesus parte com seus prováveis 33 anos, e do ano 33 ao ano 70, nós temos aí quase 40 anos. Durante todo esse período, nós poderíamos dizer que é o que corresponde ao livro de Atos, aonde, desde o início até o ano 70, e é lógico que não se restringiu apenas ao ano 70, o povo de Deus foi perseguido, maltratado, morto, aprisionado. E nós estamos no capítulo 8. Capítulo 9, versículo de número 2. Aqui ainda falando sobre Paulo, ou melhor, Saulo, como você queira dizer, e diz que Saulo pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que todos, caso achasse alguns que eram do caminho, então o caminho aqui se refere aos cristãos, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Vamos lá para o capítulo 12. Então nós temos a perseguição por parte dos próprios judeus, que inclusive mataram a Jesus Cristo. Agora estavam perseguindo os discípulos, os apóstolos, a própria igreja, através também de Paulo. Mas no capítulo 12 nós temos sendo mencionado essa perseguição agora partindo de quem? De Herodes, de um governador. Versículo 1 a 4. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Então não era prender só para ficar preso, quieto, parado, mas para poder maltratar. Aí veja que no versículo 2 menciona outras coisas. Fazendo passar, matando a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Então nós observamos aqui esse relato, e aí o versículo 4 também. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar e tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então é alguém que tinha prazer em maltratar cristãos e fazia isso também para ganhar a multidão. Então veja a maldade desse homem. Capítulo 14. Nós temos um outro apedrejamento. Agora, aquele que estava lá de longe, vendo outros apedrejarem Estevão, agora é apedrejado. Capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. E a gente já está encerrando aqui os nossos relatos no livro de Atos, capítulo 16.
versículos 19 a 24. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no trono. No quê? Tronco. Trono não. Agora, ficou claro para nós, e a gente sabe, porque como cristãos nós lemos a palavra de Deus, de que se há uma coisa que aconteceu com os cristãos, e tem acontecido, foi perseguição, sofrimento, assassinato, martírio, prisão injusta, tantas coisas relacionadas a isso. Mas algo que também Jesus havia profetizado se cumpriu. De Deus dar autoridade, sabedoria, ao ponto de que o argumento que eles davam era tão forte, tão verdadeiro, que, como nós citamos, aqueles que ouviam não tinham o que falar, não tinham o que fazer, a não ser pagar alguém para dar um testemunho falso. E Jesus disse isso. Mas também disse que eles sairiam livres de muitas situações, que foi o que aconteceu. Inclusive, nós temos aqui, nesse último texto, no capítulo 16, isso acontecendo. Porque Paulo é liberto da prisão, juntamente com Silas, de uma maneira sobrenatural. Jesus, o que de fato falou que aconteceria, aconteceu. E a própria Escritura, o próprio livro de Atos, deixa registrado isso para nós. Só a questão aqui de mencionar, nós temos não só o livro de Atos, mas, por exemplo, nós temos o livro de Tiago, que lá no primeiro versículo do capítulo 1 fala de que Tiago estava escrevendo para os que se encontravam na dispersão, dispersos porque foram perseguidos e precisavam fugir. Também, como a gente está estudando, em Pedro, começa a sua carta se direcionando a crentes que haviam sido dispersos. Ele fala: forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. À luz das Escrituras, nós temos a comprovação desse quarto sinal também. Mas nós temos, irmãos, na história, e aqui a gente não vai gastar tempo para isso, mas eu creio que você deve se lembrar de que no ano 64, Nero era o imperador e Nero fez algo em Roma. Se lembra lá do que aconteceu no ano 64? O que se diz é que isso partiu de Nero, né? Nero, não tendo qualquer simpatia pelos judeus, a estratégia que ele teve foi: vou mandar incendiar a cidade, Roma, e colocar a culpa nos judeus. A história relata para nós, irmãos, de que muitos cristãos eram colocados naquelas arenas lá, para serem comidos pelos leões, despedaçados. A história fala para nós que, no meio dessa cultura pagã, devassa, eles faziam seus rituais lá, profanos, e os judeus assistiam aquilo sendo colocados em estacas, como se fossem lanternas para iluminar o lugar. Tudo o que Jesus disse foi se cumprindo até o momento em que
no ano 70, Jerusalém é destruída, bem como o templo também. Então nós temos as escrituras para provar isso para nós, também temos a história para provar isso para nós. E aí, voltando para a gente poder encerrar, tanto lá em Marcos quanto em Lucas, Jesus havia dito para que o seu povo estivesse de sobreaviso, para que eles tivessem ciência de que as palavras ditas por Jesus eram verdadeiras. Jesus não estava iludindo os seus discípulos, o seu povo, a respeito das dificuldades que eles enfrentariam. Jesus está sendo claro, está sendo realista, e eles deveriam se preparar. Jesus mesmo disse: estai vós de sobreaviso. E isso vai acontecer. E meus irmãos, entenda que ainda que seja difícil, às vezes a gente ouvir da parte de Deus que algo ruim vai acontecer conosco, porque é a vontade dele, e ele é soberano nisso. Mas, de certo modo, é muito mais fácil a gente enfrentar as coisas difíceis nos preparando para elas. Não é verdade? Do que sendo pego de surpresa. Então isso vai acontecer, mas eu estou dizendo para que vocês estejam preparados. Seja espiritualmente, seja emocional, psicologicamente, seja em que área for, mas estejam preparados. E aí a gente pode pensar nesse sentido a respeito de tanta coisa que tem acontecido, né, com os cristãos nos dias de hoje, que, pela graça de Deus, ainda não chegou no nosso país, mas que a luz da palavra um dia chegará. E chegará porque Deus está dizendo de maneira realista e clara que vai acontecer. E a gente precisa estar de sobreaviso, preparados, porque nós não podemos pensar que como cristãos nós não vamos sofrer. Que como cristãos pode ser que nenhum de nós vai ser um mártir, vai morrer por amor a Cristo Jesus. Porque pode ser, meus irmãos, que não seja comigo, não seja com você, mas seja com outro. E aí a gente precisa estar ciente disso, de sobreaviso e preparados. Lembrando que dentro dos planos de Deus, dentro daquilo que será a vontade de Deus, nos momentos em que Deus tiver o propósito de nos livrar, Ele irá livrar. Porque olha só, quando Jesus disse aqui, tanto em Marcos quanto em Lucas, que eles não precisavam se preocupar com o que falariam, porque o Espírito Santo os iluminaria, eles falariam coisas que não poderia ser contra-argumentado, e que assim eles então seriam livres. E lá no versículo 18, do capítulo 21 de Lucas, inclusive Jesus disse assim: não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que o cristão não morreria? Não. Todos os discípulos morreram. Praticamente todos eles foram mártires. O que significa isso, irmãos, é que enquanto for o momento e a vontade de Deus, Deus livrará o seu povo de quem quer que seja. Assim aconteceu. Mas isso não significa que o cristão não vá passar a experimentar a morte. Mas esse Deus que é todo-poderoso agirá para que, se for vontade de Deus, nós sejamos livres de maneira sobrenatural, movendo corações, tirando a vida de pessoas.
porque é isso que a gente tem lá em Atos capítulo de número 12, quando a gente falou sobre Herodes que perseguiu alguns apóstolos. Depois o próprio Deus tira a vida dele, porque ele se vangloriou. Então, irmãos, a realidade é que nós estamos num mundo caído, onde vamos ser perseguidos, maltratados, mas Deus é aquele que promete nos livrar, guardar, enquanto for o momento, enquanto for a vontade de Deus. Por isso a gente não precisa se preocupar. E Jesus havia dito para esses discípulos que o propósito para que esse sinal se cumprisse, acontecesse, é para que eles pudessem dar testemunho. Lembra que nós falamos aqui, se não me engano, no último estudo, que os sinais vão se repetindo ao longo da história, e os sinais nada mais são do que um sermão pregado, onde Deus está dizendo: está se cumprindo, vai se cumprir, se arrependam, porque senão é juízo final. Algo que serve também de sermão, meus irmãos, é o sofrimento de muitos cristãos. Onde o cristão sofre todo tipo de dor, mas ele está firme, porque a sua esperança não está limitada a esse lugar. E tudo é um sermão, tudo é uma pregação. E assim é a vida do cristão, assim é e deveria ser a nossa vida. Um sermão pregado ao mundo a respeito de Cristo como Senhor e Salvador, mas de um Cristo, de um Deus que um dia virá para julgar. Então, enquanto é tempo, se arrependa. Esse é o quarto sinal, que a gente pode resumir em perseguições e relacionar a isso várias coisas como Jesus relacionou e foi mencionado para nós. Isso se cumpriu. Então, mais um desses sinais que nós podemos observar, olhando para a Escritura e para a história, como dito por Jesus como algo verdadeiro. E que assim, irmãos, tendo entendido e aplicado isso de certo modo à nossa vida e ao nosso coração, a gente possa considerar todas essas questões e naquilo que a gente precisa criar como prática na nossa vida, que a gente também faça em relação ao que tem acontecido nos nossos dias, a respeito daquilo que tem talvez acontecido com você, conosco, como povo de Deus.